Deus não tem conselheiro, ninguém conhece a mente dele, ele não nos é devedor de nada. Por isso, o que nós fazemos? Nos calamos e confiamos nos caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Ah, pastor, mas não é ser muito submisso? E é isso que eu quero para a minha vida, submeter toda a minha vida diante de um Deus que é conhecedor de todas as coisas, tem a sabedoria plena, tem todas as riquezas, e saber que nas mãos dele, eu estou nas mãos corretas. Queridos, sem delongas, hoje temos um culto de Santa Ceia, e algo que Deus tem falado de uma forma poderosa no meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja esta manhã. Então vamos todos juntos abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, vamos ler dos versículos 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36, palavras de Paulo, que tem por epígrafe louvor a Deus. E assim diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amém. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que já tem falado conosco através dos louvores, e como tem recebido esses louvores diante de ti. Fala conosco pela sua palavra, Pai, nos guia pelo teu Santo Espírito, é que possamos entender, Pai, a importância de entregarmos o nosso verdadeiro louvor a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, certamente é um dos textos do Novo Testamento, dentro das cartas de Paulo principalmente, mais densos teologicamente que nós temos. Todo o texto aos Romanos, ele tem uma profundidade muito grande, alguns desses textos tendo até o que se ler com um nível de concentração alto para ter o pleno entendimento, porque de fato Paulo está dirigindo uma carta a uma igreja formada, aqui não quero me delongar nesse ponto, mas formada por judeus convertidos, mas em sua maioria por gentios, lembrando que Roma à época era o grande centro do mundo, então era um lugar onde haviam reunidos diversos povos com culturas diferentes, com suas religiosidades diferentes, e de repente essa mistura de povos, de pessoas diferentes se reúnem numa mesma fé, num mesmo compromisso diante de Deus. Então Paulo está escrevendo a pessoas que vinham de contextos diferentes, a religiosidade judaica com a mistura de outras religiosidades, de outras religiões da época, e eles todos aceitam a Jesus como seu Salvador e começam a caminhar juntos na mesma fé, no mesmo propósito. E por isso Paulo vê a necessidade, a importância de trazer um ensino muito profundo a respeito daquilo que Deus tinha, e de qual o plano de Deus, de tudo que Deus havia feito na história, mas não apenas na história, mas de todo o plano de salvação de Deus. Os primeiros capítulos, sobretudo dos capítulos 1 até mais ou menos metade do capítulo 3 de Romanos, Paulo enfoca muito a questão da pecaminosidade do ser humano, de como toda a humanidade está debaixo do pecado. A partir do final do capítulo 3 até mais ou menos o capítulo 6, 7, 8, ele começa a trazer qual que seria, digamos assim, a solução diante dessa pecaminosidade. Ele fala muito especificamente e amplamente sobre a justificação pela fé mediante a graça, pela graça mediante a fé, e começa a aprofundar nisso até chegar no capítulo 8, onde ele fala de uma nova vida no Espírito, o andar no Espírito Santo de Deus e como isso leva a uma nova vida. A partir do capítulo 9 até o capítulo 11 é a parte, talvez muitos teólogos assim dizem, mais complicada, mais densa de entendimento, porque são 3 capítulos dirigidos especificamente aos cristãos judeus daquela comunidade.
ele fala muito dessa comunidade judaica de uma forma, de formas diferentes. Então ele começa falando no capítulo 9 de como essa comunidade judaica, o povo judeu tinha uma aliança, tinha sido eleito como um povo com uma aliança específica diante de Deus. No capítulo 10 ele fala de como, já no final do 9, partindo para o 10, como que, mesmo com essa aliança, eles rejeitaram o que era o cumprimento dessa aliança, que era Jesus. Em sua maioria haviam rejeitado Jesus, o povo judeu, mas que havia diante disso, e já partindo para o capítulo 11, uma responsabilidade deles de tomarem uma posição, e que havia ainda possibilidade de eles se reencontrarem com Deus. A porta ainda estava aberta, e ele traz todo esse ponto para os judeus da época. E a partir do capítulo 12, nós temos a separação muito clara de Paulo fazendo do capítulo 1 ao 11 uma teologia muito densa. São capítulos muito profundos teologicamente, mas a partir do capítulo 12 até o 16, ele traz toda essa bagagem teológica para a prática. Ele começa a trazer muitos aspectos práticos de vida cristã. Dentro dessa porção do meio, quando ele fala especificamente aos judeus, e finalizando essa primeira parte de teologia muito densa, é que chega a esse texto. É como se Paulo trouxesse toda uma bagagem teológica, terminasse aqui para começar a falar sobre a prática. Ele traz todo esse embasamento teológico, e ele termina esse embasamento teológico com uma realidade muito simples. A teologia, o conhecimento de Deus, tem que nos levar ao louvor e adoração a Deus. Ele quer nos ensinar e trazer conhecimento de uma forma importante, mas para nos trazer a esse ponto de falar, olha, tudo isso tem que nos conduzir a um louvor e adoração a Deus verdadeiros. E é isso que ele quer trazer, e é isso que o Senhor me inspirou a trazer para os irmãos essa manhã. Nós lembrarmos a importância de termos uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. E é isso que Paulo aqui nos mostra. Ele conclui toda essa primeira parte com uma adoração, para depois dessa adoração começar a falar dos aspectos práticos. Ontem à noite eu preguei para os jovens em cima desses aspectos práticos, ali já no capítulo 13, especificamente quando Paulo fala àqueles que ele estava dirigindo a carta, falando, olha, vocês que conhecem o tempo, é momento de despertar, de acordar do sono. E eu estava despertando os jovens ontem, e já deixo essa para os irmãos também, é tempo de despertarmos, querido. O tempo, e Paulo fala desse conhecer o tempo na ideia, abro esse parênteses rapidamente, quando Paulo fala sobre conhecer o tempo, ele está falando, olha, a noite está terminando e o dia está chegando, ou seja, o momento que nós estamos vivendo hoje está acabando e a volta de Jesus está chegando. Conhecendo esse aspecto do tempo que Jesus vai voltar, é tempo de despertar. Então o nosso despertar é necessário pelo tempo em que nós vivemos, e eu não preciso explicar para nenhum de vocês o quão difícil é o tempo em que vivemos. Vamos aprender as armas corretas para viver nesse tempo, mas ter a expectativa da volta de Jesus é o que nos faz despertar, e que esse jejum seja um despertar para todos nós. Fecho o parênteses aqui. Então Paulo, aqui repetindo, ele traz toda uma base teológica até o capítulo 11, para no final do capítulo 11 trazer esse louvor, essa adoração a Deus. E todos esses aspectos do louvor e adoração a Deus que aqui ele traz, são questões que já haviam durante o texto aos Romanos, ele vinha trazendo de uma forma muito gradual e profunda. E é em cima de alguns desses pontos que eu quero percorrer esse texto com os irmãos. Paulo traz uma divisão muito específica em dois grandes tópicos desse texto. Ele começa nos versículos 33 ao 35, ele traz essa ideia muito clara de nós transformarmos a teologia, o conhecimento de Deus, tudo que nós aprendemos e conhecemos a respeito de Deus, transformar isso em adoração. E no final, no versículo 36, ele traz a ideia de termos uma rendição completa ao nosso Deus. Quando ele traz, queridos, a partir do versículo 33,
ele começa falando, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, e assim continua. Há uma clara mudança de tom em tudo que ele vinha falando. Como eu falei para os irmãos, ele vinha falando de uma forma, até num tom professoral, como um teólogo, um professor ensinando algo a respeito da graça, a respeito do plano de salvação para aquele que ele estava falando. Aqui ele muda o tom. Ele sai desse tom mais professoral para um tom de um verdadeiro adorador, um tom até mesmo poético. Quando ele traz esse aspecto, ele quer mostrar muito claramente que todo o conhecimento que ele tinha, e lembre-se que Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, todo o conhecimento que ele tinha, todo o conhecimento que ele estava apresentando, necessariamente levava ele àquele lugar, que era o lugar de adoração e de louvor a Deus. E é isso que ele quer nos conduzir. Quando ele fala, e aqui Paulo usa 3 expressões para falar a respeito, para começar a falar a respeito da grandiosidade do nosso Deus. Ele fala, eu repito, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essas 3 expressões, riqueza, sabedoria e conhecimento, Paulo as usa para falar especificamente a respeito de quem Deus é e do quão poderoso Deus é. Quando ele fala dessa riqueza, ele está falando da generosidade de Deus, não apenas em dar, abençoar os seus filhos, embora ele também o faça, mas sobretudo por nos conceder a maior de todas as riquezas, que é a nossa salvação. Quando ele fala sobre a riqueza de Deus, ele não está falando dos bens que Deus pode conceder, mas daquilo que realmente tem valor, que ele já nos concedeu, que foi o seu Filho numa cruz, para que todos nós pudéssemos ter salvação. A riqueza de Deus sobre nós, o tesouro em vasos de barro, como o próprio Paulo fala, essa riqueza de Deus é a salvação que nos foi concedida e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, a virtude de Deus, sermos parecidos com Jesus. Essa é a maior riqueza que Ele nos oferece, e é sobre essa riqueza que nós temos que lembrar que está sobre nós. Ele já nos entregou, já nos concedeu essa riqueza, isso que realmente tem valor diante de Deus. Todas as coisas desse mundo, queridos, trazem entretenimento, e é como já falado agora pela manhã, esse entretenimento, ter momentos legais com a família, tudo aquilo que até mesmo os bens podem nos conceder, são coisas legais deste mundo. Nós podemos desfrutar de um passeio, de um jantar, de tomar um sorvete, enfim, desfrutar de coisas que Deus nos deu através dos bens, mas que os bens materiais dão. Mas o que realmente tem valor não é aquilo que nós podemos desfrutar aqui na terra. O que realmente tem valor é aquilo que nos reserva um lugar no céu com o nosso Deus. Há poucas na semana, na outra terça, eu tive a oportunidade de falar a respeito da parábola do rico e Lázaro. E essa parábola é muito específica para falar de como a riqueza na terra que aquele homem rico tinha, não teve valor nenhum quando ele morreu, porque foi para o inferno. Já o Lázaro, um pobre mendigo, que não teve riquezas e poderes enquanto estava na terra, ele teve a principal de todas as riquezas, que na sua morte ele foi morar com Deus, foi morar com Jesus, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, como a expressão usada por Jesus. Então a riqueza na terra, queridos, é algo que pode nos trazer alguns prazeres, mas o que realmente tem valor é a riqueza que Deus nos concedeu através da salvação das nossas almas, da morte de Jesus na cruz e de tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em nós através da morada dele em cada um de nós. É a respeito dessa riqueza que Paulo está falando aqui. Em outros textos de Romanos, Paulo fala ainda sobre essa riqueza. Se não formos para Romanos 2,4, ele fala, Romanos 2,4: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que de antemão preparou para a glória. Então Paulo está trazendo nesse louvor, falando da profundidade da riqueza, algo que ele já havia ensinado como conhecimento, mais uma vez mostrando que o conhecimento que ele estava entregando a respeito da riqueza de Deus, era para levar ao louvor ao Deus que nos oferece e que nos dá gratuitamente essa tamanha riqueza. Nós não merecíamos, e aqui sempre falamos sobre isso, mas Deus ainda assim escolheu derramar a maior de todas as riquezas para nós, que é a salvação das nossas almas. Amém, queridos? E ele continua, porque ele começa a falar a respeito da sabedoria e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus na ideia de uma compreensão total que Deus tem a respeito de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. É na ideia, quando fala do conhecimento de Deus, de que nada escapa aos olhos de Deus. Já falando a respeito da sabedoria, fala de um Deus que organiza e conduz todas as coisas, e que Ele dá rumo a essas coisas conforme o seu propósito. É numa ideia de ideias complementares, de que o conhecimento de Deus mostra aquilo que Deus sabe, e a sabedoria de Deus é o que Ele faz com aquilo que Ele sabe. Deus criou todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e na sua sabedoria Ele conduz todas as coisas para o seu propósito. Isso nós temos que entender a respeito de Deus. Deus sabe de todas as coisas, e nada escapa aos olhos dele. O Deus, como já dito hoje, o Deus que João viu sentado no trono, Ele é soberano sobre tudo, Ele conhece tudo. E mesmo que hoje você sinta que parece que as coisas estão todas fora do lugar, tenha consciência de que a sua vida está em Deus. Deus continua no controle de todas as coisas, guiando tudo. Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe o que passa no mais profundo da sua alma. A palavra dele é a que penetra na divisão da alma e do espírito. Então coisas que talvez até o seu consciente não sabe, Deus sabe, porque Ele foi quem te criou, Ele te conhece na essência, e a sabedoria dEle tem nos guiado em todos os momentos. Nós não podemos nos perder desse entendimento. Nós glorificamos e louvamos a um Deus que nos conhece profundamente, e que tem guiado as nossas vidas em cada um dos detalhes, se assim nós deixamos Ele fazer, se nós entregamos o controle na vida dEle. Esse Deus cheio de riqueza, sabedoria e conhecimento, é a esse Deus que nós devotamos o nosso louvor, a nossa adoração. É diante da sua sabedoria, diante do seu conhecimento, que Ele arquitetou todo o plano de salvação, que hoje, quando vamos cear, vamos glorificar e lembrar, e trazer à memória todo o plano de salvação que foi feito, de um Deus que entregou o seu Filho como homem, para morrer numa cruz e ressuscitar depois de 3 dias, do mesmo Deus que fez Jesus trazer suas instruções, mas depois subir aos céus e derramar o Espírito Santo sobre nós. Todo esse plano de salvação feito por Deus é mediante o amor de Deus, a justiça de Deus, e guiado pelo conhecimento e sabedoria de Deus, e assim Ele derramou a sua riqueza sobre nós. Se nós formos ver, e eu quero ler com os irmãos esse trecho em Romanos 8, a partir do versículo 27, fala muito a respeito disso, sobre a intercessão do Espírito. Romanos 8, a partir do 27, que fala: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então Deus sonda os nossos corações, ou seja, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece profundamente quem nós somos, e Ele, ao sondar nossos corações, Ele, através da mente e do Espírito, Ele nos conduz em todas as coisas. E continua no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, e Deus tem guiado e nos sustentado em todos os momentos.
Por isso todas as coisas cooperam. Não é porque o mundo está girando de uma forma aleatória, mas é porque Deus está no controle do mundo. Deus está no controle das nossas vidas. Por isso mesmo os momentos de dificuldade, os momentos de dor, os momentos de luta, cooperam para o bem daqueles que amam para Deus. Vão nos levar a uma profundidade com Ele, nos fortalecer nele, nos levar a aprender e entender mais sobre Ele. Não importam as circunstâncias que a sua vida estão hoje, queridos, uma convicção eu posso te dar: Deus continua no controle. Por isso todas as coisas cooperam para o seu bem, porque Ele está no controle de todas as coisas. E a esse Deus que nós devotamos o nosso louvor e adoração. E ele continua no versículo 29: pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, aquele Deus nos conheceu e por isso, pelo seu conhecimento, nos deu a oportunidade de salvação. E termina no versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele está falando e trazendo o resumo do plano de salvação, de um Deus que nos chamou, nos salvou, um Deus que nos justificou e que no final vai nos glorificar para nós estarmos todos juntos no céu com o nosso Jesus. Todo esse plano de salvação é a riqueza de Deus derramada sobre nós, é a sabedoria e o conhecimento de Deus aplicado sobre as nossas vidas, com essa consciência, e essa consciência tem que estar em nós. Deus continua no controle, Ele é cheio de sabedoria e conhecimento, por isso nós estamos nas mãos da pessoa certa. Ele continua, queridos, aqui nesse trecho, falando no final do versículo 33, do capítulo 11, falando: quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Versículos 34 e 35, ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído? Ele começa falando a respeito de quem Deus é, falando a respeito da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. E depois ele começa a falar a respeito de como Deus age, de uma forma como nós não podemos e nunca vamos entender. Quando ele traz essa expressão que os juízos de Deus são inexplicáveis e os caminhos de Deus são insondáveis, o que ele está querendo dizer basicamente é que os juízos de Deus nós não podemos entender plenamente, nunca vamos entender plenamente. Os caminhos de Deus também nós nunca vamos entender plenamente. Mesmo não entendendo, nós sabemos que os juízos de Deus e os caminhos de Deus são perfeitos. O que Paulo está querendo nos guiar é, mesmo não entendendo os juízos de Deus, mesmo não conseguindo explicar e sondar os caminhos de Deus, uma convicção nós temos: os caminhos dele são perfeitos. E por que nós temos essa convicção? Porque nós sabemos que o nosso Deus é cheio de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, de amor, de justiça, de graça. Por nós conhecermos quem é o nosso Deus, nós sabemos que mesmo não conseguindo explicar os seus caminhos e os seus juízos, nós sabemos que os seus caminhos e os seus juízos são perfeitos. E ele traz, depois de falar a respeito disso, de como os caminhos, os juízos são inexplicáveis, os caminhos insondáveis, ele traz 3 perguntas para, talvez se alguém quisesse falar: mas como que eu vou caminhar um caminho que eu não consigo sondar, que eu não conheço direito? Como que eu vou acreditar em juízos que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar? Ele traz 3 perguntas para que a resposta seja imediata. E aqui eu repito essas perguntas com os irmãos, e os irmãos vão respondendo para vocês mesmos essas perguntas. Quem conheceu a mente do Senhor? Alguém conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Deus teve conselheiro? Se teve, não apresentou para a gente, não teve. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Ninguém também. O que Paulo está querendo dizer é: como nós vamos questionar um Deus? Como você quer entender plenamente e achar que talvez vai questionar um Deus que
não se conhece a mente porque Ele é sobre tudo. Quem criou todas as coisas está sobre todas as coisas. Não teve conselheiro porque Ele é desde o princípio. Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele quem está sobre tudo o tempo todo. E também não deu alguma coisa a Deus porque a Deus pertence tudo. O que Ele está querendo trazer na mesma ideia de Jó, e nós vamos ler em seguida alguns versículos de Jó, 2 versículos especificamente, a ideia de que, olha, Deus é perfeito, nós não entendemos quem Ele é. Por quê? Porque Ele é soberano e está muito longe do nosso conhecimento e nosso entendimento. Mas Ele está longe do nosso conhecimento e entendimento por causa do tamanho que Ele é, de quem Ele é, do poder que Ele tem. E por isso, essas perguntas vão nos emudecer sempre. Quem conheceu a mente dEle? Quem aconselhou Ele? Ninguém. Então não seremos nós a tentar conhecer a mente dEle, não seremos nós a tentar, porque existem alguns crentes que são conselheiros de Deus, né? Senhor, acho que o Senhor podia ir por esse caminho comigo. Quantas vezes a gente em oração não tenta dar um conselho para o Senhor a respeito da forma correta de fazer as coisas nas nossas vidas? Quantas vezes nós não achamos, Senhor, eu já fiz tanto na sua obra, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho feito tanto, como se a gente tivesse dado algo para o Senhor, para que Ele pudesse nos restituir. Então essas perguntas são feitas não porque alguém que está enterrado no pecado pode se questionar a respeito disso. Ele fala porque Ele conhece a nossa mente, mais uma vez trazendo a ideia do conhecimento e sabedoria de Deus. E Ele sabe que muitas vezes a nossa mente vai tentar nos levar por esses caminhos de tentar entender. Quantas e quantas vezes, queridos, eu falo por experiência própria, nós estamos passando por coisas na nossa vida e a gente fica tentando matutar, mas o que o Senhor está querendo fazer com isso? Onde Ele está querendo? Muitas vezes a gente tenta conhecer a mente do Senhor e não vamos conseguir. Muitas vezes a gente tenta ser conselheiro de Deus e não seremos. Muitas vezes nós tentamos achar que Deus nos deve algo e Ele não nos é devedor de nada. Pelo contrário, nós é quem devemos as nossas vidas a Ele. E por isso nós o adoramos. Porque mesmo não tendo pleno conhecimento de muitas coisas, nós sabemos que há um Deus soberano sobre todas as coisas e que Ele sabe de tudo da melhor forma possível. Mesmo que em oração, e queridos, eu não estou falando que você peca ao falar algumas coisas diante de Deus em oração. Deus conhece os nossos corações. Deus não vai se ofender se em algum momento de angústia você chegar a pensar e se questionar: Senhor, por que isso está acontecendo? O que nós temos que entender é, mesmo que esse questionamento venha ao nosso coração, em seguida tem que vir uma consciência. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, e Ele está guiando tudo da melhor forma, pelo caminho correto. Por isso nós devemos fazer o quê? Adorá-lo, adorar, louvar a Ele o tempo todo. Paulo, quando ele cita essas perguntas, ele menciona 2 textos especificamente do Antigo Testamento. O primeiro deles em Isaías 40:13. Isaías 40:13 há essa pergunta muito parecida. Ele fala: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E depois em Jó 41:11, que fala também uma dessas perguntas. Jó 41:11. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então são perguntas feitas pelo próprio Deus a Jó. E o livro de Jó ele é muito interessante a respeito disso. Não vou me delongar aqui, porque Jó, depois de várias afrontas, de tudo que tinha passado, por vários capítulos nós vemos questionamentos de Jó fazendo diante de Deus. Um homem que Deus mesmo havia acreditado a ele como um homem justo, um homem temente a Deus. E esse homem faz os seus questionamentos. Então fazer os questionamentos muitas vezes é da nossa natureza. Não se sinta mal por isso. Mas o próprio Jó, quando Deus começa a falar com ele e responder e fazer perguntas para ele, ele chega a uma conclusão muito parecida. Paulo traz essa conclusão de uma forma implícita. Jó traz essa mesma conclusão de uma forma explícita em Jó 40, o versículo 4. Jó 40:4 fala: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. O que Jó estava falando? Olha, diante de tudo que o Senhor está falando, o que eu tenho que fazer é me calar.
e confiar no caminho que o Senhor tem para a minha vida. E aqui eu completo. Esse quando Paulo traz essas perguntas sem responder, ele quer nos levar a essa mesma conclusão de Jó. Deus não tem conselheiro, ninguém conhece a mente dele, ele não nos é devedor de nada. Por isso, o que nós fazemos? Nos calamos e confiamos nos caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Ah, pastor, mas não é ser muito submisso? E é isso que eu quero para a minha vida. Submeter toda a minha vida diante de um Deus que é conhecedor de todas as coisas, tem a sabedoria plena, tem todas as riquezas, e saber que nas mãos dele, eu estou nas mãos corretas para guiar os meus caminhos. É isso que Paulo quer nos trazer, quer nos levar a essa conclusão. Ele quer fazer com que todo conhecimento se dobre diante de Deus. Ele estava trazendo, e eu repito, muito conhecimento teológico, mas o que ele traz na conclusão final é que toda essa teologia sem adoração não tem valor nenhum. Todo conhecimento teológico que possamos ter não tem valor, até porque todo conhecimento teológico do mundo nunca vai chegar perto de realmente entender os juízos de Deus, os caminhos de Deus, a mente de Deus. Por isso, nosso poder, a nossa função é confiar num Deus que sabe de todas as coisas, e nos ajoelhar diante dele e derramarmos nosso louvor e adoração a ele. No fim, queridos, o que Deus quer e a expectativa que ele tem a nosso respeito é que nós sejamos adoradores dele por quem ele é, por causa de tudo que ele tem derramado sobre nós, mas sobretudo por quem ele é. Ele demonstra em várias passagens bíblicas, e quero ler rapidamente aqui, essa expectativa que ele tem da adoração plena. Uma passagem que muitas vezes nós mencionamos a respeito da mulher samaritana, em João 4, os versículos 23 e 24, que fala, João 4, 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem essa expectativa a nosso respeito, de encontrar em nós verdadeiros adoradores. A expressão usada aqui é que Deus procura por esses. Se Deus procura é porque talvez não seja fácil de achar, mas eu tenho convicção que aqui estamos diante de uma igreja de verdadeiros adoradores que conhecem a Deus e mesmo sem saber explicar os caminhos e juízos, continuam adorando e glorificando a Ele. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 13:15 fala: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. E ainda, já citado parte desse texto a respeito dos quatro anciãos, dos quatro seres viventes, mas especificamente sobre os 24 anciãos no livro de Apocalipse, capítulo 4, os versículos 10 e 11, nós vemos também a adoração sendo derramada. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Os 24 anciãos no céu, que representam a completude da igreja do Senhor, 12 deles representando as 12 tribos, 12 deles representando os 12 apóstolos e trazendo a completude da igreja do Senhor. Eles no céu se prostram diante de Deus e o adoram, para nos mostrar que aqui na terra, enquanto aqui estamos, devemos fazer o mesmo, nos prostrar diante de Deus e adorá-lo. Até porque o nosso tempo aqui na terra é limitado, queridos. E é a nossa postura de louvor e adoração que definirá o nosso destino eterno diante de Deus. E por fim, queridos, ele traz todo esse aspecto para chegar no versículo 36. E como um resumo de toda essa adoração, trazer um dos versículos mais belos da palavra de Deus. E eu repito: porque dele, e por meio dele,
e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ele traz no começo 3 preposições gregas para mostrar algo muito simples. Ele traz a preposição ex, que fala dele, que indica origem ou fonte. Depois a expressão que é traduzida por meio dele, que é de, que fala sobre mediante ou através de. E por fim a expressão para ele, que é eis, que indica movimento em direção a algo, um objetivo, um propósito. Então quando ele fala porque dele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, o que ele está falando é que Deus é fonte, Deus é meio e Deus é fim. Deus é quem criou todas as coisas, por isso, por ele, porque dele todas as coisas foram criadas por ele, tudo pertence a ele. Deus sustenta todas as coisas, por isso, por meio dele. E todas as coisas se dirigem, todas as coisas das nossas vidas têm um propósito em Deus, por isso, para ele são todas as coisas. Essa é a expressão completa. Paulo está falando aqui de uma rendição, de nos rendermos completamente a Deus, porque quando entendemos que tudo que nós temos, todas as coisas são dele, nós rendemos. Porque dele são todas as coisas foram criadas por ele, como João fala em João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 8,6, para nós porém há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Então todas as coisas existem, e nós existimos por causa de Deus. Então porque dele são todas as coisas, mas também por meio dele são todas as coisas. Ele tem sustentado todas as coisas. Deus não criou o mundo e deixou viver ao léu, pelo contrário, ele continua como tendo o mundo em suas mãos e sustentado tudo. Paulo fala, Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele tudo subsiste. Hebreus 1,3, o Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Então também o Filho sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E por fim João 15,5, e aqui falando a respeito da nossa vida espiritual, porque aqui antes eu estava falando sobre como Deus sustenta o mundo em que vivemos, mas também as nossas vidas, a nossa vida diante de Deus é sustentada por Ele. Por isso em João 15,5 ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É Deus, é Jesus quem nos sustenta. Sem Ele nós não podemos fazer nada. As nossas forças, nossa força de vontade, a nossa coragem pode nos ajudar em muitas coisas, mas nunca serão suficientes, porque quem de fato nos sustenta o tempo todo é o nosso Deus. Por isso, queridos, entendendo que nós somos sustentados por Ele, carregados por Ele, é que nós adoramos e glorificamos a Ele. E por fim ele fala, para ele são todas as coisas, falando a respeito de propósito, de fidelidade. Todas as coisas são para o nosso Deus. E aí eu te pergunto, todas as suas coisas são para o seu Deus? Todas as minhas coisas de fato são para Deus? Porque eu já sei que Deus é criador de todas as coisas. Eu sei que Deus sustenta tudo, então porque dele e para ele, por meio dele. Mas será que eu estou disposto a de fato entregar para Ele todas as coisas? Porque de fato tudo pertence a Ele, queridos. Tudo que há nessa terra pertence ao nosso Deus. Mas Deus quer uma postura de rendição nossa, para que tudo que é nosso teoricamente, nós possamos ter esse entendimento que na verdade não é nosso, mas pertence a Ele. Por isso para Ele são todas as coisas.
Paulo traduz isso com a instrução prática, quando ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, quando ele fala: porque se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A instrução prática de Paulo aqui é: tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, porque para Ele são todas as coisas. E ele finaliza esse texto falando uma conclusão muito óbvia, mas muito poderosa. Porque se, e aqui repito para os irmãos, se dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, apenas uma conclusão possível diante desse entendimento: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E qual que é a única conclusão possível? Por isso, a ele seja a glória para sempre. Amém. Se tudo é dele, se tudo é sustentado por ele, se tudo é entregue para ele, portanto, a ele toda a glória para todo sempre. Essa é a única conclusão possível, queridos. E é isso que ele quer nos levar a concluir essa noite. Nossas vidas pertencem a um Deus que é poderoso, e por isso nós derramamos nosso louvor, glória a ele. Vamos ficar em pé, queridos, adorar ao nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Toda a glória pertence a Ele, queridos. Vamos viver uma vida de adoração. Por um rápido instante já vamos cear, mas eu quero que todos juntos adoremos ao Senhor com esse entendimento dele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O nosso Deus rico, que é cheio das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. O nosso Deus que nós não conhecemos, não conseguimos explicar os seus caminhos, os seus juízos, mas mesmo assim, a ele seja toda a glória. Vamos adorar. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh
Queridos, eu quero orar com a igreja essa manhã. E se por acaso houver alguém em nosso meio que deseja entregar a vida para Jesus e derramar diante dele, render a sua vida diante dele, nunca tomou essa decisão, ou está distante de Jesus e quer voltar para os caminhos, apenas dê um sinal com a sua mão onde você está. Glória a Deus pela sua vida, filho. Glória a Deus pela sua vida, filho. Há mais alguém, uma segunda pessoa que deseja retornar para Jesus, entregar diante dele, render diante dele a sua vida? Nós vamos orar, queridos, e logo em seguida vamos cear. Vamos juntos orar, interceder por essa filha que aqui está, voltando aos caminhos do nosso Pai, e entregar e render a Ele nossa vida em louvor e adoração. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos pela sua riqueza, sabedoria e conhecimento derramada sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, porque estamos em Ti, o Senhor tem nos guiado da melhor forma, mesmo não entendendo os seus caminhos, os seus propósitos, os seus juízos, muitas vezes nós sabemos e temos pleno conhecimento, Pai, de que nós estamos nas mãos de um Deus que nos guia pelo melhor caminho. Pai querido, intercedemos pela vida dessa sua filha, Pai, que tem tomado a decisão de voltar diante de Ti, Senhor. Pai querido, que o seu nome seja escrito mais uma vez no livro da vida, Pai. Que a sua vida, Pai, seja de fato transformada e plenamente transformada pelo poder da sua palavra. E essa decisão transforme vários aspectos. Senhor, muito obrigado, Pai, por quem Tu és, porque o Senhor é soberano, Pai, e por isso nós entregamos nosso louvor e adoração a Ti. Encontre em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Fala conosco através da Santa Ceia, Pai, e que durante a Santa Ceia possamos lembrar que o Senhor quem nos deu a possibilidade da salvação, a oportunidade de sermos salvos, e por isso é porque nós adoramos e glorificamos, e por isso devotamos toda a honra e glória ao Teu nome. Muito obrigado por tudo que tem falado conosco, Pai. Nós pedimos e agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Jesus. Palmas ao nosso Jesus. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração.